Fala pessoal, seja bem-vindo ao Demarco Podcast, eu sou o Heitor Demarco e hoje é o primeiro episódio do meu canal e hoje ninguém mais, ninguém menos que Walter Mazzotti Filho. Vou pedir que ele se apresente, que ele tem muitos currículos aí, economista, contador e um monte de coisa. Bem-vindo, seu Walter. Muito bem, obrigado pelo convite. Você pediu para me apresentar. Na realidade, eu sou professor, né? Por formação, sou economista, sou contador e sou mestre em ciências contábeis. E atualmente eu sou professor da Unirp. E professor, eu queria agradecer primeiro o livro que você me deu, o Finanças para Jovens. Para quem não sabe, esse livro aqui, pessoal, é um livro que particularmente eu já li, gostei bastante da forma que foi escrito, que é um diálogo entre vô e neto. Então foi uma coisa que eu gostei bastante, o jeito que estruturou. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse livro. Para quem que é esse livro, quem que deve ler esse livro e o que te levou a escrever esse livro também? Bom, são uma série de perguntas aí. Vamos começar pela primeira, né? Claro. É um livro que eu compus uma série de diálogos com o neto. Só que o neto ausente, né? Eu fiz os dois papéis. E foi em forma de diálogo para facilitar a leitura de jovens, que ele estava voltado para jovens de 14, 15 anos. Apesar de que eu já tive jovens de 18, de 19, e falou, pô, eu devia ter lido isso antes. Então foi essa a ideia. Ele é um manual educativo, portanto não tem dicas de como aplicar, de fazer, que tudo é só mostrar o processo. Finanças é tudo é finanças. Tudo custa. Tudo. Não tem nada que não tem finanças. Tudo custa. E alguém sempre está pagando a conta. Então, a ideia foi essa, de mostrar que você sempre paga a conta. Eu, antigamente, em sala de aula, perguntava para o aluno, né, quem paga a conta? Eu falava, vai no espelho e olha quem paga a conta. Hoje não tem mais espelho, então hoje eu peço para ele fazer um selfie. Fala, tira um selfie e você vai saber quem paga a conta. Entendi. Então foi essa a ideia, te volto à bola. Então, no começo do livro foi uma coisa que eu não esperava, foi legal que o senhor citou um pouco a situação do Brasil também, os vieses políticos, então foi uma coisa que eu gostei bastante e recomendo para quem quiser. E, professor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber, olhando tudo que o senhor já passou pela história do Brasil, ou seja, um país com juros altos, inflações altas, situações políticas bem delicadas, vou dizer assim, e olhando também hoje o cenário político hoje com, vamos dizer, um viés mais liberal hoje, com algum plano de governo tentando desestatizar algumas empresas, com juros mais baixos do que nunca, qual que é a sua perspectiva para as próximas gerações? Você acha que vai ser um país político e economicamente próspero? Vai ser um país de primeiro mundo daqui 40, 50 anos? Como que o senhor vê isso? Bom, nós nunca tivemos um país totalmente liberal. Nós começamos a República com algum sentido liberal. O capitalismo puro jamais. Nós nunca tivemos coragem de fazer o capitalismo público. Depois nós tivemos um período, vamos dizer, semi-capitalista, um pouco keynesiano, que tudo. E tivemos grandes pensadores, né? Nós tivemos Roberto Campos, Godin, essa turma toda que pensou o Brasil, nós jogamos fora. Então, de uns anos para cá, 20, 30 anos, nós estamos com um viés político de esquerda e que prejudica o crescimento e aumenta a miséria. Tá? Aumenta a miséria. O liberalismo econômico está todo embasado na pessoa. A propriedade privada, na realidade, é teu corpo. O teu corpo é a propriedade privada tua. E eles estão querendo nos tirar essa liberdade. Então, eu espero que, nesse rumo que nós estamos tendo, ver se nós continuamos nisso, que a luta é muito grande. Nós vimos aí, essa semana, uma manifestação. Ah, eu vi isso. De 1º de maio foi. Mas foi uma minoria. É uma minoria que vai lá. A maioria está acomodada, sentada, sendo cozida como a história do sapo que foi cozido na água.
Sim, eu falo. Eu acho que hoje se confunde muito essa ideia de direita e esquerda, o que é capitalismo ou não, o que o senhor mesmo falou, capitalismo puro, né? Então, o que seria isso? O que o Brasil nunca vivenciou, como o senhor disse, o capitalismo puro. O que seria Não, nós esse temos, ideal? nós sempre fomos, por exemplo, o petróleo é nosso. É nosso de quem? Brasil, Né? do O seu do população? brasileiro, nós nunca recebemos um centavo Não. das ações da Petrobras. Mesmo quem tem as ações da Petrobras nunca recebeu. Que o que devia ter recebido, uma parte foi roubada. Então, o que nós esperamos é isso. O Estado presente, sim, é lógico. O liberal não quer a ausência do Estado. O liberal quer o Estado mínimo. Então, seria um neoliberal? Pode ser um neoliberal, mas o liberal também já aceitava o Estado, né? Entendi. E, então, nós queremos o quê? Liberdade de ação, tá? Então, nós queremos escolas sem viés nenhum. Vamos ensinar a meninada. Escola sem partido, né? Escolas sem partido, ou se tiver partido, Partido da Liberdade, Partido da Educação. E não como nós estamos tendo. Então, eu espero que venha essa mudança rapidamente. Entendi. Eu falo hoje, acho que, por exemplo, eu, particularmente, eu nasci já num Brasil que está mudando um pouco a história. Então, hoje, por exemplo, acho que o Brasil não tem ainda aquela vontade de empreender. Então, eu digo assim, hoje já é uma coisa mais presente no meu círculo social. Mais jovens querendo empreender, pessoas desde cedo, de alguma forma, estudando para ter seu próprio negócio. E eu acredito que isso não era uma coisa que existia, acho, por exemplo, na sua época. Por exemplo, acho que antigamente o pessoal tinha uma ideia de, poxa, eu vou juntar dinheiro para investir na poupança, porque existia um certo juro mais alto, certo? E hoje, eu acho que com essa taxa de juro mais baixa, existe um incentivo ao empreendedorismo. Você não vê isso? E você acha que para os próximos anos tende a crescer? Na realidade, nós tivemos uma formação socioeconômica distorcida. O brasileiro já nasce pensando em se aposentado e, de preferência, aposentado do serviço público. Pronto, nós precisamos acabar com isso, com esse processo. Você empreende a hora que você tem esperança, a hora que você tem visão de futuro, a hora que você tem confiança no processo. Aí nós investimos. Então, o brasileiro sempre investiu muito. É que nós tivemos muita carga em cima do investimento. A elite política do Brasil não gosta do empreendedor, não gosta do investidor, não gosta, porque ele quer explorar, né? Quando você cria uma empresa, está bem, vem todo mundo em cima de você prejudicando tudo isso. Então, agora, você sabe que um dos grandes empreendedores que sempre foi no Brasil foram as mulheres, né? As mulheres sempre foram as grandes empreendedoras. Se você olhar todas essas novas empresas aí, você vê que foi nascido da mulher. O sujeito perdeu o emprego, pegou o fundo de garantia e, minha sogra faz vestidinho para as netas. Puta, nasceu a confecção. Assim nasceu o Cacau Show e uma série delas que agora eu não me lembro. Tá, vem tudo do trabalho da mulher. Isso é um grande tabu, assim. Hoje, para a mulher participar do meio empresarial, hoje ainda é um tabu e, de certa forma, tem uma desvantagem para a mulher, né? Acho que existe até uma desigualdade. Na realidade, é um pouco de medo, hein? Que a mulher tem um sexto sentido, uma visão mais ampla. Mais ampla. Eu sempre conto para os meus alunos, eu pergunto para ele, né? Quando você era criança, brincava do quê? De carrinho de bola. Aí pergunta para a menina, você quando era criança brincava do quê? Brincava de casinha de boneca. Então você vê o sentido, né? O menino pegava um carrinho, amarrava num barbante e saía correndo para um lado para o outro, que nem um bobão puxando o carrinho, tá? E a menina o quê? Levava a filha no médico, cozinhava, enxergava, varria, aquilo tudo. Ela tinha uma visão de lua, ela estava uma visão global, tá? Então isso assusta um pouco. Eu sou professor no curso de Ciências Contábeis há muitos anos, fui coordenador durante muitos anos. Os meus alunos que me ouvirem, que me perdoem, mas os grandes alunos foram as meninas. Os grandes alunos foram as mulheres. E no curso eu tenho professoras fantásticas. Tem um professor bom também, mas
professoras fantásticas. Vamos mudar essa visão de empreendedorismo. Eu sempre aconselho, case logo com uma delas. Desde cedo? De preferência, não é mais barato. Eu não pretendo casar tão cedo, não. É que você vê que tudo custa. Presta atenção nessa... Vou me ligar. Te liga, faça as contas. E, professor, como o senhor bem disse, acho que hoje, desde cedo, muitos jovens, assim como eu, têm a intenção de prestar concursos públicos ou participar desse setor público, porque desde o momento que ele passou nesse concurso público até o final da vida dele, ele vai ganhar sempre o mesmo salário. Então, a aposentadoria é garantida quase, é um salário até que bom, e hoje eu vejo que isso está mudando um pouco. Acho que pelo menos o governo hoje estava tentando mudar isso, né, que os próximos anos, acho que você acaba sendo promovido e ganhando seu salário por mérito, né, e não simplesmente porque você passou no concurso. E levando em conta isso, falando de aposentadoria, como o senhor hoje vê o setor previdenciário? Você acha que ele vai conseguir aposentar a minha geração, por exemplo, daqui 50 anos, 60 anos? A tua geração vai ter uma informação maior e vai empreender e vai fazer o pé de meia sozinho. Sozinho. Você começa. Se você tiver uma ajuda, não, uma ajuda de família, aquilo tudo, tente aumentar. Eu tenho visto muitos herdeiros que não aumentou um alqueire nos 500 alqueires que tinham recebido. Tá? Então precisa ter muito receio da acomodação. Eu tenho medo da acomodação. Eu sou tudo a favor do mérito. É mérito. Você tem que fazer. Meritocracia. E pronto, não tem outra saída. E você precisa investir. Agora, quando se fala investir em ações, não, deixa ações para depois. Você pode investir em tijolo, compra um terreninho que vai ficar longe de onde você mora, porque quando seu pai comprou aquela casinha longe, era longe também. Hoje ficou tal. Então você não consegue. Vai crescendo. Você já não vai crescendo. Então você tem que investir em tijolo. De terreno nunca desvaloriza, né? Não, isso também, terra também se desvaloriza. Tudo perde o valor. Eu falo, mas acho que hoje eles enxergam como um setor mais sólido, né? O setor imobiliário, de certa forma. Mas o americano não investe em tijolo, o americano não quer saber de terra. Nós tivemos uma formação nossa onde a terra era sempre muito cara, porque pertencia à elite católica, política, aquele negócio todo. Sim. E a mão de obra bem barata, né? Você precisa escravizar o cara. Da época do café, se for ver. Todos eles, né? E você vê o inverso dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o salário, a mão de obra é cara, a terra está ali. Você não precisa ter 500 alqueires, você pode ter 100 hectares e pronto. Né? Então, esse é o processo. Então, nós precisamos não nos perder nesse processo, tem que investir. E outro investimento também que eu eu tenho certeza, investir em você. Em conhecimento, cultura, educação. Esse sim não perde o valor. Esse o ladrão passa em cima e não leva. Acho que esse tem que ser o primeiro investimento. Tem que ser o primeiro investimento. Aliás, primeiro foi do teu pai, né? Ele investiu, foi te formando, te dando a possibilidade, aquele negócio todo. Agora, tem que... Sim, e assim eu pretendo fazer com meus filhos, com meus netos, assim. E jamais você vai parar de estudar. Eu estou com 76 e estudo todo dia. Se eu parar de estudar, eu fico para trás. Hoje a competitividade é muito grande. E, Walter, hoje você vê, por exemplo, o pessoal da minha idade, 18, 19 anos, está começando a vida. Então, e a gente sempre, acho que é uma preocupação, pelo menos para mim, chegar na sua idade e ter uma independência financeira. É o que eu disse, não depender do setor previdenciário. Então, você acha que, assim, além de você investir em terrenos, que acho que hoje é uma coisa que não é viável para a gente com 18, 19 anos, o que o senhor acha que, por exemplo,
de deixar o dinheiro na poupança, você acha que é o melhor caminho? Guardar dinheiro, comprar fundo imobiliário, que é um... Então, que forma você vê da gente começar a acumular patrimônio e crescer esse patrimônio? Dinheiro perde valor. Tá? Então, nós não podemos perder essa de vista que o dinheiro perde o valor. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o dinheiro. E é muito difícil no Brasil, né, que nós temos uma situação econômica irregular, que você não perca dinheiro com dinheiro. Eu, na minha opinião, ainda continua sendo para a pequena poupança, de vez você aplicar 200, 300 reais num fundo de investimento, compra um lote e vai lá, parcela o lote. Daqui a pouco vai passar um investimento ali, melhora, aquele dinheirinho que você aplicou no terreno está triplicado. Aí você já começa a somar. E tomar cuidado na hora de perder. Que o teu investimento é sempre uma pirâmide. Os tijolos que você vai colocando em cima é sempre menor do que o tijolo de baixo. E quando você perde o tijolo maior do que o que você ia colocar. Então, precisa prestar atenção nisso. Cuidado com perda. Perda é terrível. Professor, e agora mudando um pouco de assunto, falando propriamente da profissão de economista mesmo. Hoje eu vejo que economistas atuam em diversas áreas. Poxa, tem os que trabalham na parte financeira, parte de investimentos dentro de um banco, outros trabalham em diferentes instituições financeiras, outros trabalham na parte trabalham para o governo. Então hoje, qual que é o papel de um economista e quais as áreas de atuação do economista também? Bom, como você disse, tudo é economia, né? Tudo tá abrangente. O problema na formação do economista é o volume de leitura que você precisa ter, que nas outras profissões da área, não estou dizendo profissões vocacionais. Tá? O médico, se não tiver a vocação, ele jamais vai ser médico. Tá? E você, um aluno de estudo médico, se estudar, ele pode aprender contábeis, administração e economia, ele aprende. Vai ser excepcional? Tem que se esforçar para ser excepcional. A ideia é sempre ser o melhor. Você pode qualquer ser... profissão. Qualquer profissão. Você tem que ser o melhor da tua tribo. Não adianta você ser o segundo. Tá? Que o segundo, como dizia Nelson Piquet, é o primeiro perdedor, né? Então, você tem que ser o melhor. Então, se eu tivesse que orientar algum dos meus filhos, eu não preciso mais de orientação. Mas se eu tivesse que orientar mais alguns netos para ir nessa área, seria ciência econômica, que você tem uma visão global. E agora você precisa se aprofundar. Eu tive relativo sucesso como economista, como consultor de empresa, porque eu conhecia contabilidade. Tá? Eu tive sorte de ter professores de contabilidade grandes Professoras? Professores. Naquela época não tinha professores, eu tinha professores e foi no curso técnico. Olha que coisa interessante, na década de 60, né? Eu tive professor do curso técnico que aqueles professores não estão nenhum vivo mais, hoje seriam grandes professores hoje. Então, você precisa ter um embasamento em qualquer dessas atividades, porque a contabilidade, o que é? Uma linguagem. E as empresas falam através da contabilidade. Se você não entender o que elas estão falando, você não consegue chegar em lugar nenhum. E o governo nada mais é do que uma empresa. Ele só tem problema de definir o preço e de definir onde eu vou pôr o resultado. Tá, gerir todo esse dinheiro, né? Gerir todo esse dinheiro. A palavra-chave, você chegou aí no dinheiro. E, Walter, hoje um vestibulando, hoje está querendo fazer medicina, seguir essa carreira de ciências econômicas. Quais você acha que são universidades que são referências hoje no Brasil? Que valem a pena prestar? Eu não poderia te afirmar qual que é, todas, tal. Eu te digo o seguinte, se você tiver um professor excepcional, você vai ter uma aula excepcional.
Agora, se você tiver um professor excepcional e você for medíocre, não estudar, sentar lá, ficar com o celular na mão, aquele negócio todo, não adianta, não resolveu nada. Então, tudo vai partir do aluno, o interesse de investir nele. A chave é investimento, nós estamos falando de investimento o tempo todo. Você tem que investir em você. Conhecimento, tudo. Conhecimento todo. Você nunca pode ler um livro uma vez só. Você tem que dar uma leitura nele rápido, fazer algumas anotações, depois voltar a ler para valer. Então, e assim em tudo. Entendi. Ô, professor, e para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta. O que o senhor faria se você tivesse 18 anos novamente? 18 anos novamente. Você seguiria de novo a carreira de ciências contábeis? Faria contabilidade novamente? Eu faria, mas primeiro eu ia atrás da minha mulher outra vez. Está aqui, ó. Ela me enroscou com 16, quer dizer, então com 18 anos já estaria enroscado. Ela já me conquistou nessa idade. Então, essa é a primeira. O segundo, eu acho que eu faria engenharia. Qual engenharia? Qualquer engenharia. Eu adoro produzir, eu adoro construir, eu sou criativo, então qualquer engenharia eu faria. Eu não fiz engenharia porque eu não tive incentivo. Não tive incentivo e uma outra série de razões. Não posso culpar ninguém. Sim. Tá? Mas eu faria engenharia. E depois faria um estudo complementar em ciência econômica. Entendi. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, acho que é mais comum assim, eu já vi, hoje, acho que já existe há um tempo o curso, né? Não vou saber dizer, mas está ganhando um pouco de popularidade, que é a engenharia financeira. Então acho que é uma coisa, um mix, vamos dizer assim, entre engenharia, finanças, não sei. Aí teve essa palavra usada muito no Brasil de engenharia financeira, por pessoal que se sentia ofendido, criticado, que me perdoe, mas eu, do alto dos meus 70 e tantos anos, eu falo o que eu preciso falar. Nós sempre tivemos uma formação de cursos nessa área mal feitos, né? Principalmente em ciências contábeis, que foi muito focado com tributação, imposto, porque era esse o processo. Sim. Então, o que aconteceu? Os engenheiros aprenderam a fazer essas contas. Tá? Então, criou-se a engenharia financeira no Brasil, surgiu disso, e lá fora, com certeza, também deve ser isso. E engenharia financeira nada mais é do que fazer continha. Aliás, tudo no mundo resume-se em contas. Então, a contabilidade até que sempre vai participar desse meio de finanças. Não tem conversa. Uma linguagem não acredito. A ideia do equilíbrio estável, do equilíbrio dinâmico, que na contabilidade foi reduzida em numa equaçãozinha, dizendo que o A é igual a P mais PL, abrange tudo, ninguém escapa, a não ser que vai nascer outro processo aqui, tudo, mas não vai escapar do equilíbrio. A chave de todo o processo, inclusive o teu processo de que você está indo para os Estados Unidos para estudar aqui tudo, equilíbrio. Nunca perca o equilíbrio. Legal. Então, o professor, só para a gente terminar aqui, eu queria saber, o senhor tem outros livros além desse? Ou pretende escrever alguns outros livros? Eu pretendo. Agora eu estou meio... Para jovens também? Não, eu estou tentando escrever um manual de sobrevivência para jovens com mais de 60. Sobrevivência? Isso, assim? Para quem tem mais de 60 anos. Eu acho que eu consegui chegar nessa idade, nós dois conseguimos chegar nessa idade. Super bem. Bem, eu acho que eu ainda estou bem, né? Então, eu acho que eu tenho muita coisa para passar para a cara de 60, que está ainda meio perdido, achando que com 60 está velho, e com 60 a tua cabeça está em plena atividade, hein? Não tem mais preocupação de pagar Hoje a conta. população está envelhecendo cada vez mais. Não, e vai envelhecer. Esse é um outro problema da aposentadoria. Esse processo que nós temos no Brasil de aposentadoria, de separar um pouquinho por mês e tal, e você separa durante 35 anos. Você guarda
um mês por ano. Então, você, na realidade, você guardou 35 meses, mas você não morre mais com 36 meses. Você era para morrer com 60, está com 70 forte, esse velho não morre. Colapso. Hã? Vai ter um colapso do sistema. Já teve colapso, não morremos mais tão cedo, né? Então, professor, queria agradecer para o senhor ter vindo hoje, ter sido o meu primeiro convidado do nosso podcast. E obrigado por você que está nos assistindo aí. Deixa um comentário aí, se inscreve e curte o nosso canal aí. Obrigado!